Então, pessoal, todos bem? Hoje nós vamos analisar uma decisão extremamente interessante para o direito processual civil, especialmente para o processo executivo. Se você se lembra bem, quando o Código de Processo Civil ainda era projeto de Código de Processo Civil, já havia muito burburinho sobre as novidades que esse código traria no momento em que ele fosse, obviamente, aprovado, publicado e entrasse em vigor. Muito bem, um desses burburinhos estava justamente numa inovação trazida pelo CPC 2015 que diz respeito às medidas atípicas no processo de execução, com o objetivo de compelir o devedor executado a cumprir a sua obrigação na execução, ou seja, a pagar o credor exequente. Essas medidas atípicas, elas estão exatamente no artigo 139, inciso 4º do CPC, que diz o seguinte: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, inciso 4º, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, ou seja, na execução por quantia certa. Essas medidas atípicas do CPC causaram, como disse, muito burburinho na comunidade jurídica e muitos professores chegaram a dizer efetivamente que agora o juiz tinha autorização legal para suspender, por exemplo, passaporte e carteira nacional de habilitação ou carteira de motorista do executado, com o objetivo de compeli-lo a pagar ao credor exequente. Muito bem, são medidas atípicas executivas. Nós sabemos que as medidas típicas dizem respeito à procura de bens, à penhora de bens, ao bassa in jude, que seria a penhora de ativos financeiros, e assim sucessivamente. As medidas atípicas estabelecidas no CPC 2015 são novidade em relação ao CPC de 73, que não as previa. Essa discussão sobre a possibilidade de suspensão ou não de passaporte e CNH chegou, enfim, ao Superior Tribunal de Justiça e nós vamos analisar como o STJ resolveu a questão. É possível suspender passaporte, é possível suspender carteira nacional de habilitação para compelir o devedor executado a pagar o credor exequente? É o que nós vamos ver a partir de agora, a partir da jurisprudência do STJ. Sendo que aqui eu divido o estudo em dois momentos. Primeiro, eu vou falar sobre a possibilidade de suspensão do passaporte e segundo, eu vou falar sobre a possibilidade ou não da suspensão da CNH. No que diz respeito ao passaporte, o STJ disse o seguinte, é possível suspender passaporte como medida coercitiva atípica para que o executado pague ao exequente? A resposta é depende de algumas coisas. Se você perceber direitinho, no momento em que o juiz determina a suspensão de um passaporte, ele está, ainda que de forma indireta ou ainda que de forma reflexa, limitando o direito de ir, vir e ficar do devedor. Ainda que esse direito de locomoção não seja restrito ao território nacional, ou seja, ainda que a impossibilidade de locomoção não atinja o território nacional, ou seja, é possível se locomover dentro do Brasil, no momento em que eu suspendo o passaporte de um devedor, eu impossibilito esse devedor de sair do país. Eu impossibilito esse devedor de decidir estar em qualquer lugar no momento em que ele deseje. E isso é uma limitação do direito de ir, vir ou ficar. Então, no momento em que eu suspendo o passaporte do devedor, eu estou infringindo o seu direito de ir, vir e ficar, e esse direito, como nós sabemos, é garantia constitucional, é direito fundamental atrelado à dignidade da pessoa humana. Então o STJ diz, suspender passaporte é, de certa forma, restringir o direito de ir, vir e ficar do devedor, o que afeta o seu direito constitucional de locomoção. Então você tem um direito fundamental em jogo. Se de um lado você tem o direito fundamental em jogo do devedor de se locomover dentro do território nacional, ainda é possível, mas para fora do país fica suspenso pelo juiz, esse direito fundamental de um lado, ele entra em contraponto com um outro direito, o direito do credor exequente de receber os seus valores e de provocar o poder judiciário, contando com a efetividade desse poder, no sentido de transformar os seus atos executivos em valores a serem recebidos pelo credor exequente, se nós estivermos falando de uma execução por quantia certa, por exemplo.
Então, eu tenho o direito do credor de promover a execução, de promover o cumprimento da sentença de um lado e, neste caso, o princípio da efetividade dessa execução, o princípio do resultado dessa execução, e de outro, eu tenho o direito fundamental do devedor de ir e vir, que pode ser suspenso a partir do momento em que o juiz suspende o passaporte. Esse direito fundamental pode ser vilipendiado no momento em que o juiz suspende o passaporte. De um lado, direito fundamental, de outro, o direito do credor de ver a sua execução ao final e ao cabo produzir o efeito que o Poder Judiciário disse que produziria no momento em que provocado. Muito bem. Nesse caso, você tem um confronto. E o que é que o STJ diz? É possível, portanto, suspender esse passaporte? A resposta, como disse agora há pouco, é depende. O juiz, para suspender esse passaporte, ele precisa cumprir alguns requisitos que foram criados pela jurisprudência do STJ na decisão que nós estamos analisando, e esses requisitos são os seguintes. Primeiro, é preciso que, para que se lance mão da suspensão do passaporte, é preciso que as medidas típicas executivas tenham sido esgotadas. Então eu só posso utilizar a medida atípica de suspensão do passaporte em caráter secundário subsidiário. Eu preciso esgotar primeiro as medidas típicas para que a suspensão de passaporte possa ser cogitada como medida atípica executiva. Segundo, no momento em que o juiz vai suspender o passaporte do devedor, é preciso que ele o faça por meio de decisão fundamentada, onde ele entre no mérito da excepcionalidade da medida e, confrontando aquele direito constitucional de locomoção com o direito do credor exequente de receber efetivamente o que lhe é devido, entenda que é possível a suspensão do passaporte do devedor como medida excepcional e fazendo uma ponderação desses interesses. É preciso que essa decisão seja fundamentada. Então vá acompanhando. É preciso o esgotamento das medidas típicas, é preciso que haja uma decisão fundamentada abordando acerca da excepcionalidade da medida e é preciso que essa decisão se submeta a contraditório. Esses são os requisitos jurisprudenciais criados pelo STJ para que o Poder Judiciário possa lançar mão da suspensão do passaporte como medida atípica no processo executivo. É importante lembrar ainda que nesse mesmo julgado o STJ entendeu que é possível o manejo do habeas corpus para discutir acerca da suspensão de passaporte, justamente porque você está diante de uma situação em que se discute o direito de locomoção e nós sabemos o habeas corpus é remédio constitucional previsto justamente para esse tipo de garantia, ou seja, a garantia do direito constitucional de ir, vir e ficar. Então, para que o juiz possa suspender o passaporte, ele precisa, primeiro, esgotar as medidas típicas, segundo, fundamentar a excepcionalidade da medida, fazendo o confronto entre o direito do credor exequente e o direito de locomoção do devedor. Terceiro, é preciso que ele faça isso de forma fundamentada e submeta essa decisão a contraditório. E, óbvio, o STJ chegou à conclusão que, por se tratar de direito de locomoção, eu posso me valer do habeas corpus para atacar a decisão do juiz que suspende o meu passaporte enquanto devedor executado. Veja o que disse o STJ no julgamento e eu vou destacar duas passagens para que os senhores possam entender exatamente o que foi dito lá no julgado. Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferido no bojo de execução por título extrajudicial, duplicata de prestação de serviço, por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável, não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária. E diz ainda, o reconhecimento da ilegalidade da medida, consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade da providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida poderá eventualmente ser utilizada desde que obedecido o contraditório e fundamentada e adequada decisão, verificada também a proporcionalidade da providência. O STJ não disse que não é possível utilizar a suspensão do passaporte. O STJ disse que é possível com os requisitos jurisprudenciais que eu acabei de explicar para todos os senhores e senhoras. Então, sobre passaporte, a situação é justamente essa. É possível desde que atendidos os requisitos que eu acabei de explicar. No que diz respeito à Carteira Nacional de Habilitação, as coisas mudam um pouco de circunstância.
No que diz respeito à CNH, você não tem uma discussão sobre o direito fundamental de locomoção. No momento em que o juiz suspende a CNH de alguém, o juiz está dizendo que essa pessoa não pode dirigir veículo automotor que aquela CNH o autoriza. O devedor pode continuar se locomovendo para todos os lugares, inclusive para o exterior. Ele só não vai poder ir dirigindo. Ele pode ir de avião, de ônibus, ele pode ir de carro, mas sendo conduzido por uma outra pessoa. Então não há afronta ao seu direito de locomoção. Ora, se não há afronta ao direito de locomoção, a suspensão da CNH, obviamente, não desafia habeas corpus. É uma medida atípica que pode ser utilizada livremente no processo executivo. Mas o STJ fez uma ressalva. Se a suspensão da CNH importar restrição ao exercício de atividade profissional, imagine, por exemplo, que o juiz está suspendendo a CNH de alguém que é motorista profissional, o juiz estará, nesse caso, impossibilitando o devedor de trabalhar, e aí, neste caso, por ser a CNH o instrumento que permite com que o executado devedor labore o que nesse caso específico é fonte de renda de subsistência própria da família, o juiz tem que ter os mesmos cuidados que ele teria se estivesse suspendendo o passaporte. É preciso que ele utilize essa medida de forma excepcional, ou seja, depois de esgotadas as medidas típicas, CNH, que é instrumento para o exercício de atividade profissional, é preciso que o juiz, nesse caso, estabeleça a suspensão da CNH em decisão fundamentada, abordando acerca da excepcionalidade da medida e fazendo a ponderação entre o direito do exequente e, neste caso, o direito que o devedor tem de trabalhar livremente, de exercer a sua profissão, e é preciso, nesse caso, que o juiz faça isso em decisão submetida a contraditório das partes. A CNH, a sua suspensão, é medida coercitiva atípica que pode ser utilizada livremente, mas com determinadas restrições e requisitos jurisprudenciais, se essa CNH for o instrumento necessário para que o devedor exerça o seu labor, a sua profissão, a sua atividade profissional, que lhe dá sustento e também a sua família. Obviamente que o STJ entrou na discussão acerca da suspensão da CNH como uma medida que faz com que o devedor seja constrangido a pagar o exequente, o credor exequente. Mas é preciso tomar algumas cautelas todas as vezes que a suspensão dessa CNH impossibilitar o devedor de trabalhar. Aí eu preciso utilizar os mesmos requisitos lá do passaporte que eu acabei de explicar. Então, é possível a suspensão do passaporte? Depende, desde que os requisitos jurisprudenciais estejam efetivamente implementados no caso prático. É possível a suspensão da CNH? Sim, todas as vezes que essa CNH impossibilitar o devedor de trabalhar, aí você utiliza os mesmos requisitos que utiliza para a suspensão do passaporte. A suspensão do passaporte importa a possibilidade do conhecimento da demanda via habeas corpus, ou seja, uma vez suspenso eu posso questionar isso via habeas corpus, ou a ameaça de suspensão também pode ser questionada via habeas corpus. No que diz respeito à CNH, não, porque não importa em violação ao direito de locomoção, ao direito constitucional de ir, vir e ficar do devedor. Essas são as duas situações que você precisa saber da jurisprudência do STJ, especialmente trazidas no informativo 631, informativo que trouxe essa decisão como mais importante para os estudos de direito processual civil e que também envolvem a fazenda pública. Explico isso já já. Nesse informativo, nós temos 3 destaques com cara de prova. Veja, os 3 destaques trazidos no informativo 631 do STJ estão assim implementados. O primeiro destaque: revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de retenção do passaporte em decisão judicial não fundamentada e que não observou o contraditório proferida no bojo de execução por título extrajudicial. Cabe habeas corpus para impugnar a decisão judicial que determinou a retenção do passaporte, e a terceira, não cabe habeas corpus para impugnar a decisão judicial que determinou a suspensão de carteira nacional de habilitação. Esses 3 destaques do informativo 631 têm muito cara de prova objetiva. Para as provas subjetivas e orais, você precisa entender todo o contexto que nós acabamos de fazer na presente explicação. Então, de forma muito resumida, suspensão de passaporte é possível? Sim, é possível, desde que, neste caso, preenchidos os requisitos jurisprudenciais. O primeiro deles, o esgotamento de medidas típicas. Eu só posso utilizar a medida típica depois de esgotadas as medidas típicas. É preciso que a decisão do juiz seja fundamentada,
a justificar a excepcionalidade da medida, confrontando os direitos envolvidos, o direito de ir e vir e o direito de receber aquilo que lhe é devido por meio do processo executivo. Obviamente, direito de ir e vir do devedor e direito de receber do credor exequente. E também é preciso que essa decisão esteja sujeita a contraditório. Lembrando que a suspensão do passaporte pode ser discutida via habeas corpus. No que diz respeito à CNH, a medida é possível, acaso a CNH seja instrumento para o exercício de atividade profissional, exercício de labor, nós temos que aplicar os mesmos requisitos aplicados para a suspensão do passaporte que eu acabei de explicar, e essa suspensão não pode ser discutida via habeas corpus, porque na suspensão da CNH não se discute direito de locomoção, não se discute o direito fundamental de ir, vir e ficar do devedor. É isso. Essa foi a decisão do STJ, mais importante no informativo 631, e é importante para a Fazenda Pública porque muitas vezes a Fazenda Pública, quando ocupa a posição de credora em processos executivos, autor exequente, ela pode solicitar essas medidas atípicas no processo executivo. Então é importante que, para que ela solicite no processo, se for suspensão de passaporte ou de CNH que importe restrição ao exercício laboral, é importante fundamentar na sua peça ou na sua prova oral os requisitos criados pela jurisprudência do STJ de forma recente. Importante para o direito processual civil, importante para a Fazenda Pública. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo igual ao que você acabou de ver, você vai ser notificado pelo e-mail e pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.